Bem, pode parecer contraditório o meu posicionamento. Andreas Pereira não foi o culpado pela derrota do Flamengo sábado contra a equipe do Palmeiras na decisão da Libertadores. Mas, Geraldo, como assim Andreas Pereira não foi o culpado, sendo que o erro que possibilitou o segundo gol e a vitória do Palmeiras foi em cima dele? Pois é. Inclusive, podemos discutir se aquilo foi erro. Eu encaro mais como uma fatalidade que todos nós podemos cometer no exercício da nossa profissão, sem que necessariamente tenha sido um erro. Uma fatalidade. E isso acontece no futebol. Não vamos sacrificar o menino, desviar o foco dos problemas de conjunto que já vinham ocorrendo na equipe do Flamengo. Nós já presenciamos em várias outras partidas, não só do Flamengo, mas de outros clubes, situações como a do Andreas Pereira, que levaram a derrotas, que levaram à perca de campeonatos. Infelizmente, essa fatalidade ocorre no futebol, né? Bem, por que disso então? Bem, limpei a área, né? Limpei a área. Por que então essa sua afirmação de que o Andreas Pereira não foi o culpado? É simples, gente. É simples. Por mais feio, na minha opinião, que tenha sido esse jogo de sábado do Flamengo e Palmeiras, assistam novamente o jogo. Qual equipe que teve mais oportunidades reais de gol? O Flamengo. Por mais mal que o Flamengo estivesse jogando. Quem teve mais posse de bola, controle de jogo? O Flamengo. Por menos objetividade que tivesse o Flamengo na condução e na conclusão da jogada. O Flamengo, em toda a canelada que deu, dominou a partida. O que nós vimos, um Palmeiras que renunciou a jogar futebol, ficou naquela retranca, ele montou um ferrolho muito bem montado e o Flamengo não soube se livrar disso. Um time parecia que estava apático, anêmico, um time que parecia que tinha tomado um sonífero. Essa derrota do Flamengo foi extracampo. O Flamengo já veio derrotado para essa partida. Não sei o que ocorreu nos bastidores antes dessa partida. Com certeza algumas coisas ocorreram. Psicologicamente, os jogadores não entraram bem. A própria expressão, a gente analisa assim, facial dos jogadores, do próprio técnico, dá para analisar de que algumas coisas estavam pegando. Eu acho que é por aí que a gente vai, no fio da meada, que levou esse comportamento apático do clube,
o time do Flamengo sábado, contra o Palmeiras. Futebol, já diz um ditado, né? Não se ganha de véspera, será? Futebol se perde de véspera, isso eu tenho certeza. Futebol se ganha, como se diz o falecido e saudoso João Saldanha, durante a semana. E isso envolve muitas coisas. Aí a gente começa a ouvir notícias que são veiculadas a respeito de algumas coisas que aconteceram, por exemplo, na partida contra o Grêmio. Acho que ali o Flamengo começou a perder, objetivamente falando. Concluiu-se um processo que culminou na partida da Libertadores. Na partida aquele jogo contra o Grêmio, o Flamengo começou a perder a Libertadores. Algumas coisas ocorreram, o comportamento do técnico, do ex-técnico Renato Gaúcho do Flamengo, que foi demitido e se autodemitiu. Aquele empate suspeito para o Grêmio. Ali eu pude presenciar um certo desconforto na equipe do Flamengo. E isso não foi bem trabalhado no psicológico. E resultou nesse jogo. Porque se o Flamengo entrasse melhorzinho psicologicamente, motivado, interessado, o Flamengo teria vencido, mesmo sem jogar muito bem aquela equipe do Palmeiras. É por aí. Somado a isso, algo que eu já mencionei no outro programa. A equipe do Flamengo entrou de salto alto. Flamengo de salto alto. E prevaleceu aquela mentalidade, principalmente quando levamos o primeiro gol, de que a qualquer momento poderíamos empatar e viraríamos o jogo. Apostaram nisso. Foi uma aposta. Optaram por isso. Isso poderia acontecer. Só que não aconteceu. Foi uma estratégia muito arriscada. O Renato optou para jogar como o Palmeiras se preparou o ano inteiro. Era um misto de retranca também e de jogadinhas sem objetividade. Só toquinhos para lá, toquinhos para lá, toquinhos para os lados. Conclusões que levassem perigos reais. A equipe do Palmeiras, apesar do Flamengo, mesmo assim, olha só, ter conseguido, mas foram poucas. No primeiro tempo, o Flamengo perdeu uns 2 gols. Depois o Michael, quase que no final do segundo tempo, desperdiçou, né, digamos assim, de cara a cara com o gol, o lance que poderia ter finalizado a partida e nem ter ocorrido prorrogação. E novamente aqui, diga-se de passagem, ou partida ruim,
E aqui eu reflito novamente o que eu coloquei no programa anterior. O nível do futebol brasileiro, se essas são as duas melhores equipes, o rendimento do futebol brasileiro esse ano, ladeira abaixo, sem contar do ano passado. Mas isso é um crescendo, né? Aí já são outras causas, outros fatores. Mas é isso. O certo é que, em minha opinião, por esses motivos e outros, que o Andréas Pereira não foi o culpado pela derrota do Flamengo. Se quiserem aprofundar essa discussão, vá buscar em outras portas. Com certeza nós entenderemos o que ocorreu durante a semana e o que ocorreu entre o jogo Grêmio e depois Flamengo e Palmeiras. Algumas coisas ocorreram ali que levaram a esse comportamento, qual já citei aqui, do time do Flamengo em campo. O Flamengo não jogou como o Flamengo. A gente já sabe disso. Mas se jogasse um pouquinho, teria vencido com facilidade aquela equipe medrosa e retranqueira do Palmeiras. Falo isso sem modéstia nenhuma. Palmeiras não apresentou um grande futebol, não fez uma grande temporada. Foi pragmático, teve sorte, apresentou um futebol digno das equipes de Filipão da vida. Já falei aqui também que esse Abel Ferreira é um Filipão português, não é um Jorge Jesus. O problema é que esse tipo de vitória reforça esses caras, esses esquemas covardes que só joga no erro da outra equipe por uma ou duas bolas e que 6-0 é goleada. Valeu, gente, obrigado. Ótima terça-feira para vocês. Espero que tenham gostado. Dê um like aí e ajude a divulgar o nosso programa Toque de Classe Futebol Clube. Obrigado.